Olá, bem-vindos a mais uma aula do cursinho Voe Alto. Meu nome é Augusto e durante esse vídeo eu serei seu professor de Química no conteúdo de estados físicos da matéria. Certo, você já percebeu que a água pode virar gelo, líquido ou vapor? Sabe que isso acontece por causa dos estados físicos da matéria? Tudo ao nosso redor possui matéria, desde o ar que respiramos, os objetos que tocamos e seguramos, os animais e até mesmo nós e outras pessoas que convivemos. Nesse vídeo, vamos entender quais são os estados físicos da matéria, como eles funcionam e como acontecem as mudanças entre eles. Bem, antes de entender os estados físicos da matéria, nós precisamos entender o que é a matéria. A matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa espaço. Ela é formada por partículas muito pequenas, chamadas moléculas e átomos. Dependendo da forma como essas partículas estão organizadas e a quantidade de energia que possuem, a matéria pode ser apresentada em diferentes estados físicos. Certo, o primeiro estado da matéria que eu vou falar para vocês é o estado sólido. Durante o estado sólido, as partículas, que eu já havia mencionado antes, ficam muito próximas umas das outras e possuem pouca movimentação por conta disso. Por isso, os sólidos possuem uma forma e volume definidos. Ou seja, ao você movimentar um sólido, ele vai continuar o mesmo, sem nenhuma alteração de forma ou tamanho, do momento em que você o movimentou. Os sólidos também costumam ser mais rígidos, por suas partículas estarem fortemente unidas. Bem, o segundo estado físico da matéria que eu vou falar para vocês é o estado líquido. Durante o estado líquido, as partículas já possuem uma maior liberdade para se movimentarem. Elas continuam próximas, mas conseguem deslizar umas sobre as outras. Por isso, os líquidos possuem volume definido, mas não possuem forma própria. Isso significa que um líquido sempre assume o formato do recipiente onde está. Um exemplo disso é a água. Ao pegarmos um copo e o enchermos de água, a água se moldará ao formato do copo. Bem, o terceiro estado da matéria que eu vou falar para vocês é o estado gasoso. Durante o estado gasoso, as partículas ficam muito afastadas entre si e movimentam-se rapidamente em todas as direções. Os gases não possuem forma definida nem volume definido. Eles ocupam todo o espaço disponível. O ar que respiramos é um exemplo de matéria no estado gasoso. Bem, eu já falei do estado sólido, líquido e gasoso para vocês. Porém, existe ainda um quarto estado da matéria. Esse estado é conhecido como estado de plasma. O estado de plasma ele acontece quando um gás recebe tanta, mas tanta energia que suas partículas ficam eletricamente carregadas. Apesar de se parecer raro, incomum, ele é o estado mais abundante no universo, sendo que 90% da matéria observável é constituída de plasma. Alguns exemplos de coisas em estado plasmático são estrelas. As estrelas possuem tanto calor e tanta pressão que elas acabam entrando em estado plasmático. Uma estrela que podemos citar de exemplo é o nosso Sol. Outra coisa que também está em estado plasmático, e é bem comum de vermos, são os raios. Eles possuem tanto calor que acabam entrando nesse estado. Bem, agora nós vamos falar da mudança de estados físicos da matéria. E preste atenção, pois esse é um dos pontos mais importantes da aula de hoje. Certo? A mudança de estados físicos da matéria ocorre quando certa coisa em certo estado da matéria altera deste estado para outro estado da matéria. Bem, a primeira mudança de estado físico da matéria que eu vou falar para vocês é quando um objeto ou alguma coisa em estado sólido é submetido a uma maior temperatura e isso acaba fazendo com que suas moléculas se separem um pouco mais, assim se tornando um objeto em estado líquido. Um exemplo disso é o gelo, que ao ser retirado da geladeira,
começa a derreter e se torna água. Esse processo é chamado de fusão. Outra mudança de estado físico da matéria que eu vou falar para vocês é bem semelhante com a fusão que eu citei anteriormente. A vaporização, como é chamada, é quando um líquido é submetido a uma alta temperatura e essa temperatura distancia as moléculas, assim formando um espaçamento maior entre elas. Assim, tendo um líquido se tornando um gás. Um exemplo que eu posso dar é quando você tem uma panela e a enche de água. Coloca ela em um fogão e a água começa a se transformar em vapor. Bem, agora a terceira mudança de estado físico que eu vou falar para vocês ocorre o oposto das citadas anteriormente. É quando um estado físico da matéria é submetido a uma baixa temperatura. Vamos começar pela solidificação. A solidificação ocorre quando um líquido é submetido a uma baixa temperatura e essa baixa temperatura acaba auxiliando na junção, a compactação das moléculas. Um exemplo que eu posso dar para vocês é quando você pega uma forma de borracha, a enche de água e a coloca no congelador. Quando você faz isso, as moléculas da água se juntam, se comprimem, formando o gelo. Certo, a quarta mudança de estado físico da matéria que eu vou falar para vocês é a mudança de algo em estado gasoso para o líquido, que ocorre quando esse algo em estado gasoso perde temperatura, se reagrupando na forma de líquido. Ou seja, suas moléculas acabam se juntando mais, não o suficiente para se tornar um sólido, mas o suficiente para se condensar e se tornar um líquido. Certo, agora eu vou falar sobre a quinta mudança de estado físico da matéria. Também conhecida como sublimação, ocorre quando um sólido passa para o estado gasoso sem precisar passar pelo estado líquido. Isso ocorre quando esse sólido é submetido a uma alta temperatura e essa temperatura acaba sendo tão alta que pula o estado líquido. Certo, eu vou dar um exemplo de sublimação para vocês. Eu havia dito um tempo atrás que a pressão e a temperatura influenciavam na mudança de estado físico da matéria. Esse é um caso que a pressão influencia. O gelo seco, ele não derrete porque, submetido à nossa pressão atmosférica, ou seja, a pressão atmosférica normal, o dióxido de carbono, ou CO2, não pode existir no estado líquido. Em vez disso, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso. A ressublimação é a sexta e última mudança de estado físico da matéria. Ela ocorre semelhante à condensação, porém, ao invés de o líquido, quando submetido a uma temperatura baixa, parar no estado líquido, a temperatura é tão, mas tão baixa que ela acaba pulando direto para o estado sólido. Certo, o exemplo de ressublimação que eu vou dar para vocês é bem conhecido. É a neve. A neve, ela ocorre quando a água em forma gasosa nas nuvens é submetida a uma baixa temperatura e essa água em forma gasosa acaba ressublimando em forma de flocos de neve. E chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós aprendemos sobre o que é a matéria, seus estados físicos e suas mudanças de estados físicos. Eu realmente espero que essa aula tenha ajudado vocês. Eu desejo bons estudos e agradeço. Espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima.